Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, doutor? E o senhor? Estamos aí, né, como sempre, para bater um papinho. Exato. E esse Instagram querendo trollar a gente, como sempre. Só vim te dar um beijinho. Beijo, querida. Saudade. Saudade. É a minha assessora técnica, essa moça aqui, Precisamos dela. fundamental. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza. Eu represento a Baeduca, junto com a Ana Beatriz Queiroz. E temos aí um projeto chamado Doutor Me Explica, em parceria com o Dr. Salomão, para falar sobre... Qual foi a expressão que você usou há umas lives atrás? Coisas do TEA, não foi? Foi essa a expressão? Eu acho que é bom a gente falar sobre temas em neuropediatria, né? Perfeito. Que, na verdade, é o que a gente faz aqui, em geral, né? Exatamente. E aí, podemos começar, doutor? Tudo bem por aí? Hoje a gente vai falar sobre o transtorno opositor desafiante, né? Isso, exatamente. Tá. E Antes aí... disso, fala, pode falar. Então, não, bora lá. Antes disso... Não, o que eu queria dizer é o seguinte, eu fui fazer uma revisão dos protocolos de diagnóstico, né? Para ver como é que os protocolos hoje definem essa condição. Então, a primeira coisa que é importante é que existe dentro da neuropsiquiatria infantil um grupo de condições que são classificados como transtornos do comportamento disruptivo. Antes que você pergunte. Eu sou telepata, Caterine. Então, não precisa nem falar mais. Sabe que hoje eu comentei com uma pessoa sobre as nossas lives. Eu falei assim, gente, é um ping-pong muito divertido. Então, o que é um comportamento disruptivo? Né? Perfeito. Então, basicamente é um padrão persistente de comportamentos que são negativos, desafiadores e frequentemente hostis ao ambiente. Agora, o que tem que ficar claro desde o início? Tudo que a gente vai descrever hoje, na verdade, você encontra também na criança atípica. O que diferencia o transtorno daquilo que o teu filho, uma vez ou outra, seguramente vai fazer? É a frequência com que o comportamento acontece, a intensidade dele e o contexto em que acontece. Perfeito. Então, tudo que eu vou discutir com vocês, seguramente todo mundo que tem filho vai ver e fala assim, bom, o Joãozinho faz isso. A minha filha, não sei das quantas, vive fazendo isso. Uhum. Antes de considerar que é uma condição, que é algo que tem que ser tratado, observe bem se não é um padrão que ainda cabe dentro do que se espera de uma criança normal de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Entendi. Se uma criança não faz nada disso, tem um problema. Quer dizer, aquela criança que nunca se opõe, que nunca tenta fazer valer a sua vontade, que com certa frequência não te obedece, isso faz parte do comportamento normal de qualquer criança. Né? Entendi. Então, dentro desse grupo de transtornos do comportamento disruptivo, o transtorno do opositor desafiante é o principal, principalmente na criança pequena. Então, bora lá, doutor. Me explica esse nome comprido. Adoro voltar e fazer as mesmas perguntas. O que significa a palavra transtorno? O que significa a palavra opositor? E o que significa a palavra desafiante para eu entender esse nome comprido? Você precisa assistir mais as minhas lives na Baduca. Vou te dizer, doutor, vou dizer que eu tive um feedback essa semana super positivo das nossas lives, de uma recepção de clínica, que diz que as nossas lives fazem sucesso exatamente porque eu faço essas perguntas. Então, vamos lá. O que é um transtorno? É um conjunto de sintomas e sinais
que provocam sofrimento ao indivíduo e que são disfuncionais. O que quer dizer isso? Prejudicam, em alguma medida, a forma como essa pessoa se adapta ao ambiente, interage com os outros, responde a determinados estímulos. Então, um transtorno, em geral, é algo que, pelo menos no adulto, tem sempre um componente de sofrimento. É algo que traz prejuízos do ponto de vista emocional para o sujeito. Transtorno opositor é aquilo que caracteriza um indivíduo, que depois eu vou descrever mais tudo o que ele costuma apresentar, mas que basicamente é aquele sujeito cuja primeira resposta a qualquer pergunta é não. Depois do não, eventualmente a gente pode conversar, pode argumentar, pode fazer um acordo qualquer, mas é aquele sujeito que é o cara do contra. Sim. Frente a coisas absolutamente básicas, né? Vamos tomar banho? Não. Vamos para a escola? Não. Vamos pegar o lápis? Não. Vamos? É o não. É um não constante. Não é só isso. E ele é também desafiante. Ele desafia você. Ele te enfrenta. Ele não valoriza muito a autoridade. Isso cria um problemaço, se você imaginar isso numa criança de 4, 5, 6 anos de idade. O quanto isso é disruptivo para o ambiente. Perfeito. Isso desorganiza o ambiente, né? Porque é uma criança que você, a qualquer momento, frente a qualquer gatilho, pode ter uma resposta totalmente desproporcional. Uhum. E que respostas são essas? O que caracteriza o transtorno opositor desafiante? Primeiro, isso que eu acabei de falar, a presença da oposição frequente, intensa e praticamente fora de qualquer contexto. Não tem um contexto que explique aquilo. São extremamente irritáveis. Se irritam por coisas absolutamente que acontecem no cotidiano, que para uma criança típica talvez deixasse um pouquinho chateada, mas jamais uma resposta com a intensidade que essa criança vai te dar. Algumas delas são vingativas. Eita. Sim, então, frente a esse comportamento, que não é, obviamente, bem tolerado pelo ambiente, ele pode depois tentar, de algum jeito, se vingar de você, fazendo alguma coisa que sabidamente ele sabe que você não gosta, que sabidamente é proibida, ele vai repetir comportamentos absolutamente inadequados, que ele sabe que são inadequados. Outra coisa que aparece, são extremamente teimosos. Eles insistem, voltam a insistir, são muito repetitivos, Tem uma persistência. é muito persistente. Não é aquela criança que, frente a um não, até pode não gostar muito, mas tolera, toca em frente e você vai vivendo relativamente bem. Não, é uma teimosia que chega a perturbar, inclusive, as relações sociais da família toda, com os irmãos, com os pais, avós, etc., na escola, com os professores. Eles têm extrema dificuldade de lidar com frustrações. Todos nós temos dificuldades, mas não na intensidade, frequência e contexto em que eles têm. Então, vai juntando isso, né, na tua cabeça. Aí eles têm um comportamento extremamente impulsivo. Tá? Eles fazem a coisa meio que pelo impulso. É aquela criança que a mão vai na frente do cérebro. Ela está sentada na sua frente e você fala assim, não faz isso. A mão é autônoma. Entendi. Tá? Isso a gente vê no consultório todo dia, né? É mesmo. Então, tem um monte de brinquedo em cima da mesa, que é para a gente fazer uma relação legal com a criança, né? Mas tem criança que senta na frente do meu consultório, na minha mesa, não olha para mim e já começa. Pega um, pega outro, e não consegue evitar isso. Isso que é ruim, porque não faz parte do comportamento proposicional dele. Por isso que eu brinco, né? A mão é autônoma. É como se ela funcionasse independentemente do que ele está querendo fazer. Ela faz, né? Essas crianças são muito persistentes.
ao contrário do que acontece na criança típica, são extremamente persistentes, são extremamente repetitivos, até que, se possível, ganhem a parada com você. Né? Aquele famoso vencer no cansaço. Tem momentos, inclusive quando você está com essa criança num ambiente público, que isso se torna um problema sério para a família. Quer dizer, imagine você num restaurante e o Joãozinho fazendo tudo isso que eu descrevi até agora. Fica praticamente impossível, né? Você ter essa criança nesse ambiente. Imagine isso acontecendo numa sala de aulas, em que agora o problema é com o professor e com seus colegas. Então, a todo momento, alguma coisa que acontece, um gatilho que aparentemente não tem muita importância, desencadeia uma reação totalmente desproporcional, levando a uma disrupção em todo o ambiente em que ele está. Aí, no caso, a sala de aulas. Então, é um problema que transcende a criança, porque acaba inviabilizando uma série de atividades em conjunto com os outros, né? Imagine essa criança numa festa. Sim, Né? tem um efeito dominó, né? E você tem uma criança que numa festa tem estímulo para todo lado, com certeza alguns deles não são do agrado dessa criança. Ele não acha que a hora do parabéns tem que ser aquela. Ele não acha que quem tem que apagar a velhinha é ele. Ele não acha que ele é o único cara que vai ficar no pula-pula. Isso vai criando situações muito desagradáveis para a criança, para a família e para a festa, né? De um modo geral. O que é importante para você pensar que isso é uma condição e que não é o jeito de uma criança? É o que eu te falei antes, é a severidade do que acontece, a persistência com o que acontece e a frequência. Então, tem dúvidas? Vai fazer uma avaliação neuropsicológica, vai procurar alguém, porque não é só o jeito dessa criança. É um jeito que é altamente prejudicial para ela e para os lugares onde ela frequenta. Entendi. Doutor, tem alguma idade que esse transtorno costuma se manifestar? Não, ele costuma se manifestar na criança pequena, e as estatísticas que a gente tem são em crianças de 7 a 14 anos. Mas pode aparecer bem antes. Eu tenho recebido no consultório crianças com 3, 4 anos que se enquadram perfeitamente no que eu estou descrevendo. Tá. Então, Se confunde com um monte de outras coisas, né? então me conta. Como sempre. Bom, o que você pode pensar que o menino tem? Um TDAH? Porque é Pensei nisso. impossível, porque Sim. ele pode. Né? É um TEA, porque tem alguns comportamentos que você vê no TEA de determinada forma. Pode ser? Pode. E pode ser que está presente em comorbidade com TEA. Então, você pode ter uma criança que tem TEA, ou uma criança que tem TDAH, e que, além disso, tem um transtorno opositor desafiante. Entendi. Como eu já te falei algumas vezes, Caterine, nesse aspecto da neuropediatria, na verdade, essas caracterizações que a gente faz são muito didáticas e artificiais. Porque, assim, onde acaba uma e começa a outra? É impossível, em determinados casos, você dizer quando que a impulsividade é por TDAH e quando que é pelo transtorno opositor. É muito difícil. Então, o que a gente tenta fazer? Você tenta caracterizar pelo mal maior. O que quer dizer isso? Será que é TDAH? Será que é autismo? Será que é transtorno opositor? Em quais desses critérios ele se encaixa melhor? Bom, então ele tem um TDAH com comportamentos que até caberiam no transtorno opositor. Não, ele tem TEA. Mas ele não tem também um comportamento opositor? Sim, pode ter. Mas eu sou contra essa história de uma criança ter 5 CIDs diferentes. Me conta por quê. Ele tem o CID de TEA, ele tem o CID de TDAH, ele tem o CID de transtorno opositor. Meu, é muita doença para uma criança só. Então, o que é melhor, até para você poder orientar o tratamento? É você ter, na medida do possível, aquilo que é mais importante e mais central.
E eu vou desenhar um programa de intervenção baseado principalmente nesse que é o principal. Vou deixar de atender o resto? Não. Mas eu tenho que ter claramente para mim que o Joãozinho, na verdade, tem como coisa fundamental, tenha. As Entendi. outras coisas que estão aí fazem parte do quadro. Qual TEA que não é impulsivo? Qual TEA que não é distraído quando a tarefa não lhe interessa? Qual TEA fica andando pela sala quando todo mundo está sentadinho e obediente? Ele necessariamente tem TDAH? Não. Nele, essa característica de andar pela sala, de não obedecer, pode não ser um TDAH, pode ser uma característica dessa condição maior que ele tem. Entendi. Entendi. Fala. Pode? Fala. Não, fala que eu vou beber água agora. Tá, eu pensei aqui duas perguntas. Tem algum exame Não, para essa condição? não. Tem uma avaliação neuropsicológica, tem a avaliação subjetiva do médico, frequentemente um psiquiatra infantil ou um neuropediatra, eventualmente um bom pediatra que tenha conhecimento adequado dessas condições. Na minha opinião, todo pediatra deveria ter, né? Isso não deveria ser uma condição específica de um super especialista. Quer dizer, qualquer pediatra que tenha interesse mínimo no desenvolvimento normal e atípico tem acesso a tudo isso que eu estou te falando. Está descrito em tudo quanto é lugar. Entendi. Então, o que é preciso que ele tenha? Tempo necessário, né? Uma consulta de 5 minutos não vai resolver isso. E que ele tenha a sabedoria de perceber que as informações que os pais estão trazendo, que a professora está trazendo, induzem a algum tipo de condição reconhecível. Mas, acima de tudo, eu insisto muito nisso, né? Em geral, você precisa de uma avaliação neuropsicológica, porque ela não só delimita melhor esse diagnóstico, porque tem instrumentos muito melhores que eu tenho no consultório, como sempre costumo dizer, né, Caterine? Me dá pistas, não no que ela é ruim, me dá pistas no que ela é melhor, porque é aí que eu vou tentar trabalhar. Uhum. Não adianta você fazer uma avaliação para dizer, bom, ele tem isso de coisa negativa. Não, o que eu quero saber, além de tudo, que canais competentes esse cara tem. Porque, na verdade, é isso que você vai usar para tentar chegar a ele, né? Pelos canais mais competentes. Entendi. Tem uma Mas fala, pergunta. Tá. fala. Tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe nesse momento. Para o TOD, a partir de qual idade podemos fazer a avaliação? 3, 4, 5 anos. Quando vale aquela regra que a gente sempre põe. Quanto mais severo é o quadro, mais precoce pode ser o diagnóstico. Entendi. É claro que você tem mais segurança no diagnóstico quando a criança está com 5, 6, 7 anos de idade. Os sinais ficam mais fáceis de se observar, já tem um histórico de um tempo decorrido, você já pode garantir para o médico que não é uma coisa eventual, que tem uma duração de pelo menos 6, 12 meses. Agora, tem dúvida de que tem alguma coisa? É uma dúvida baseada em observações criteriosas da família. Em determinado momento, você pode começar um tratamento antes mesmo que a condição seja diagnosticada de forma definitiva. Tá, só que antes da gente pensar em. Que eu tenho uma pergunta sobre tratamento, mas antes, assim, doutor, tem aí alguma explicação? Qual é a causa desse transtorno? Não, não tem. Não tem. Provavelmente, como quase tudo nessa área que a gente está discutindo, tem fatores genéticos, familiares, ambientais, um monte de coisas, né? Mas tem criança que tem esse comportamento tão precoce que você acha difícil que o ambiente tenha produzido aquilo. Tá, então assim, ó, essa era uma pergunta que ia ficar lá pra frente, mas eu já vou colocar agora. Assim, doutor, como separar? O senhor já respondeu, mas assim, existe a possibilidade de eu ter um filho mimado e eu achar que ele tem um transtorno? Sim, claro.
Então, por isso que eu estou te dizendo, quando você está discutindo esses diagnósticos, você tem que levar em conta fator genético, fator familiar e, de forma mais abrangente, fator ambiental. Perfeito. Então, se você tiver um ambiente que, não, que na verdade, não contém essa criança em nenhuma instância, que cede a tudo que ela está te pedindo, e eu costumo chamar isso de síndrome do reizinho, porque um pingo de gente de 4 anos é o imperador da casa. Ele não pode chorar, ele não pode se machucar, ele não pode um monte de coisas. Todo mundo está a serviço dele para fazer tudo o que ele quer. Você vai criar uma criança que vai ter um comportamento opositor e desafiante. Porque nasceu assim? Não. Porque foi feito assim. Então, por que é tão importante, quando você fala em tratamento, não esquecer da orientação familiar sistemática? Então, qual é o tratamento? Posso falar? É assim, qual é o tratamento que a gente tem? Tem um tratamento que é terapia comportamental, que pode mudar radicalmente esse comportamento. Esse profissional, necessariamente, além de ter sessões com a criança, tem que ter sessões com a família, com a babá, com a avó e com todo mundo que está em torno dele. Senão você não vai ter sucesso. Em casos muito severos, eventualmente você usa remédio. Eu ia perguntar. Era essa a minha pergunta. Doutor, Então, tem remédio? então, não tem remédio para o TOD. Tem remédio para alguns sinais e sintomas que ele pode ter. Ele é muito agressivo? Tem remédio. Entendi. Ele é muito hiperativo, tem um TDA junto com tudo isso? Tem remédio. O remédio nunca é a primeira instância. O remédio nunca é aquilo que pode produzir comportamentos mais adequados no longo prazo. Ele é um coadjuvante. E eu lembro sempre, né, Caterine? Não tem remédio que não faça mal. Nem agora a gente está na moda das coisas que são naturais. Meu, coisa natural pode matar. Sim. Cocaína é natural, naturalíssima. Maconha, que é coisa mais natural do que isso, pode trazer problemas seríssimos. Então, quando você medica? Quando a criança já está em tratamento, quando os pais, avós, tios, etc., estão sendo orientados. E ainda assim, você não tem um comportamento minimamente aceitável. E qual Entendi. é a importância de medicar na hora certa? Primeiro, melhorando os comportamentos inadequados, melhora imensamente os comportamentos disruptivos que levam a uma consequência familiar. Então, Entendi. melhorou um pouco, melhora muito a relação, essa criança começa a se dar um pouco melhor com os irmãos e irmãs, as queixas da escola começam a diminuir. Mas é ilusório pensar que só o remédio vai resolver. Não vai. O remédio vai atenuar os problemas, mas eu vejo sempre como um coadjuvante. Entendi. Nunca é a primeira instância. Mesmo quando o quadro é severo e os pais pedem medicamento, porque algumas vezes se relacionar com essa criança é um inferno, né? O cotidiano com essa criança é muito complicado. O que eu sempre costumo colocar para eles é isso. Comece o tratamento, aguarde alguns meses e a gente reavalia. O que melhorou? O que não melhorou? O que ainda está presente que algum remédio pode ajudar? E aí eu acho aí tudo bem. Eu acho que em determinado momento, ótimo. Alguém perguntou aí se isso vai para a vida adulta. Vai. Vai. Vai modificado. Porque por pior que esse cara seja do ponto de vista do comportamento, a vida vai trazendo algum tipo de informação para ele,
às quais ele pode ir se adaptando ainda com dificuldade. Mas ele vai persistir impulsivo, ele vai ser aquele cara chato que é o cara que estraga os prazeres de uma reunião social, é aquele sujeito que não dá para você discutir política com ele, ele é extremamente radical e persistente naquilo. Ele pode querer se vingar de você porque você votou num determinado candidato de presidência que é contrário a ele. Coisas ridículas, né? Mas que não dependem. Quer dizer, não é que é um sujeito mau caráter. Ele tem um comportamento opositor. Uhum. Pode chegar à vida adulta? Sim. Tá? Tá. Tem um monte de pergunta aqui, mas eu quero fazer uma antes que eu já ouvi em consultório. Assim, doutor, existe a possibilidade da medicação servir como uma estratégia de profilaxia para o comportamento não piorar? Porque uma vez alguém me perguntou isso, eu falei, gente, que coisa mais esquisita. Não. Não. Não Existe existe. alguma medicação que vai mudar a química cerebral, vai mudar de modo que evite isso? Bom, aí você entra numa coisa que é eticamente discutível, né? Porque a resposta correta para alguém que me pergunta isso é: a partir do nascimento, essa criança vai ter que tomar risperidona. Sim, para prevenir. Você está falando em prevenção? Adoro. Mas você entendeu? Você está falando é para prevenir? Bom, se é para prevenir, isso é impossível. Não tem jeito de fazer isso. Tá? Ou então, o que, que se faz? Usa o remédio na hora certa. Não usa o remédio como preventivo. Não usa o remédio para ver se não piora tanto o que está acontecendo. O remédio tem que ter um alvo claramente definível. Perfeito. Quer dizer, o que, que eu estou querendo melhorar quando eu uso determinados tipos de medicamento. E aí você depende da escolha que o teu médico vai fazer, você depende de uma série de coisas. Mas profilaticamente, não. Ok. O que você pode fazer profilaticamente? Ter um ambiente minimamente adequado para o crescimento típico de uma criança. Não mimar demais, não proteger exageradamente, permitir que ele sofra frustrações. Se você não permite que ele sofra frustrações, ele vai carregar isso para o resto da vida. Uhum. Se você permite que ele não leve em conta a autoridade do outro, você está criando um delinquente. Porque esse é o cara que, na adolescência ou na vida adulta, não vai respeitar o policial, não vai respeitar o delegado, não vai respeitar o chefe dele no trabalho. Agora, você sabe tão bem quanto eu, né? Moldar uma criança desse jeito tem que ter um modelo adequado, tem que ter um ambiente adequado, e nem sempre isso é suficiente, né? A Ah, gente sim. tem, até com filhos que a gente considera típicos, né? Assim, pô, eu estou dando tantos modelos adequados para esse cara, e ele está fazendo isso. Quer dizer, ele não vê o quanto eu trabalho, o quanto eu sou honesto com as coisas que eu faço. Não, ele aparece de repente e roubou a moto do vizinho. Acontece essas coisas, né? Mas se você tiver um ambiente que contém, que dá modelos adequados, já é um bom caminho para ele se tornar um sujeito mais típico, né? Perfeito. Com menos atipias. Perfeito. Tem Doutor uma Júlio, outra coisa. pode falar. Não, não, fala. Tá, é que aqui tem um monte de pergunta Vai, então super pergunta. interessante. Em que percentual a educação é responsável pelo TOD? Não, eu não tenho esse dado. O que eu tenho é a, a prevalência do TOD, quer dizer, a frequência com que aparece numa população é estimada em torno de 3 a 4% de todas as crianças. Nossa, 3 a 4% é muito. é muito. É muito. Se você botar isso em números relativos ao número da população, a gente está falando de um número considerável de pessoas. E persiste no adulto em mais ou menos metade dessa cifra. Então, com o passar do tempo, com o tratamento, etc., praticamente metade deles
chega à vida adulta sem manifestar esses sinais e sintomas. Gente. Mas ainda assim, estamos falando de uma população muito importante do ponto de vista numérico. Sim. Eu acho que não dá para dizer o que é educação, o que é genético, não dá. Eu acho que é sempre uma mistura dessas coisas, né? Uma coisa não existe sem a outra, Eliane. Aquela velha discussão, é ambiente ou é a natureza? Não cabe mais, né? Porque em todas as condições, sempre você vai ter uma participação de ambos. Em alguns, mais para um lado, mais para o outro, mas você tem. Você tem famílias em que esse tipo de comportamento é repetitivo, se encontra isso em várias gerações. Então, deve ter um componente genético. Mas se você tem um componente genético para esse tipo de condição, mas teve o privilégio de nascer num ambiente maravilhoso, você pode não manifestar isso durante toda a sua vida. Então, essa é a importância, né, da educação, na forma como você acaba tendo um filho com comportamentos mais ou menos adequados. Sim. Tá. Poderia comentar sobre o TOD, o transtorno disruptivo da desregulação do humor? Porque há características comuns. Aí vou pedir a gentileza do senhor explicar o que é transtorno disruptivo da desregulação do humor. É aquilo que você chama num adulto de bipolar, quase. Não é bipolaridade. Mas são crianças que têm uma variação no humor de um momento para outro, inexplicáveis pelo ambiente. Entendi. O sujeito está ótimo, maravilhoso, sensacional. De repente, sem que você consiga identificar um gatilho, ele fica bravo, quer ir embora, sair da festa e acabou a festa para ele. Algumas vezes tem pessoas, inclusive adultos, que têm essa condição, que você consegue perceber gatilho. Eu tenho uma parente, por exemplo, adultas, que não tem nenhum problema psiquiátrico mais importante. Mas quando ela fica com fome, o humor dela fica incontrolável. Ai, quanta empatia. Mas, de novo, né? É uma condição, se for muito frequente, se for muito intenso, é uma condição. Se for eventual, não, estou com fome, fico mal-humorado até que eu ponho alguma coisa na boca. Então, sempre você tem esse juízo que é muito subjetivo. Isso é que é difícil na área que a gente trabalha. E outra coisa, né, Caterine? Depende muito também da condição dos pais suportarem mais ou menos esses comportamentos. Uhum. Então, tem muitos pais que lidam melhor com esse tipo de criança do que outros. E tem outra coisa. Tem uma categoria que não é de doença, que eu chamo de a criança difícil. Quem já teve 2, 3, 4 filhos deve ter tido o privilégio de ter um que é uma peste. Teve praticamente o mesmo ambiente. Pai e mãe estão lá do mesmo jeito. O padrão de educação é mais ou menos o mesmo, mas é um cara que desde o nascimento é chato, é chorão, reclama de tudo e leva isso por muito tempo como um jeito, né? Se esse jeito leva a problemas familiares, ele deve ser tratado. Sim. Embora não seja uma doença, uma condição. Mas a gente vê muito isso no consultório. Quer dizer, você pergunta assim, o Joãozinho é aquele cara que está sempre provocando os outros, que não quer fazer o que você pede na hora que você pede, que não quer compartilhar presente, que é o sujeito que na hora da festa, por mais que você tenha dito para não fazer, mete o dedo no bolo. Você avisou para não fazer isso. Ele vai lá e faz. Por quê? Porque ele é difícil. Onde está o limite do difícil e do que tem uma condição? Não tem. De novo, é altamente subjetivo. Entendi. Então, o que eu acho que você tem que fazer? Se for o caso, se está te trazendo preocupações, se está fazendo com que lidar com ele seja mais difícil do que deveria ser, consulte uma neuropsicóloga, faz um diagnóstico e, a partir daí, você tem mais elementos para dizer se aquele comportamento,
ainda é aceitável ou se ele está fugindo das regras. Porque a neuropsicóloga tem alguns protocolos que são muito sensíveis a essas coisas. Uhum. O diagnóstico, em última análise, é do médico. Entendi. Mas essa é uma ferramenta fundamental. Eu uso com muita frequência. Me ajuda a fazer diagnóstico, me ajuda a desenhar um tratamento adequado, ajuda a determinar o que naquele momento é prioritário. Então, eu sou um fã incondicional da avaliação neuropsicológica. Acho que é uma ferramenta que, para mim, faz parte do meu arsenal, embora eu não seja capaz de fazer uma. Mas eu trabalho com um monte de gente que faz e que me ajuda muito nos diagnósticos. Perfeito. Então, doutora, assim, ó, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, assim. Então, transtorno disruptivo da desregulação do humor pode ser confundido com TOD? Sim, Qual que é o limite entre uma condição e outra? não tem. É isso que eu estou insistindo com você, não tem. Você vai ter que usar a intensidade e a severidade dos sintomas. Entendi. E você vai fazer o diagnóstico baseado nos sintomas prioritários, que são aqueles que, a teu juízo, são os principais. E algumas vezes você não consegue fazer essa distinção, o que não impede de você programar algo que vai ajudar essa criança. Entendi. Então, nem sempre ter o nome da condição é fundamental para que você trate essa criança. Quando você consegue isso, é o ideal. Mas quando você não consegue, eu tenho um monte de criança que, assim, tem sinais sugestivos de TEA, mas não tenho certeza absoluta se ele tem. Não importa, ele vai fazer tratamento. A forma como ele responde ao tratamento vai me ajudar no médio prazo a definir qual é o diagnóstico. Entendi. Perfeito. Tá. Outra pergunta aqui, doutor. E nos casos que nem medicamentos em conjunto com terapia resolvem, principalmente quando são adultos? Se mata. Não. Suicídio dos pais. Caterine, escuta, tem coisas que você não consegue resolver. Tá? Tem coisas que você tem que pedir uma segunda opinião. Tem coisas que, por menos que você queira, ainda hoje, a gente eventualmente tem que mandar uma criança de determinada idade para uma instituição. Entendi. Tá, Por mas eu quê? pensei, entendi. Mas eu fiquei pensando aqui numa outra situação, doutor, até por conta da pergunta que essa pessoa fez. Com que frequência os pais depositam na medicação e na terapia a solução do problema, sem entender que o comportamento dos pais também faz parte do problema e da solução? Com que frequência isso acontece? Então, por que eu te falei lá atrás que faz parte do atendimento a orientação sistemática à família? Para que, apesar das dificuldades de compreensão que eles possam ter, e algumas vezes eles ficam bravíssimos quando você fala que aquela criança tem um comportamento inadequado por razões ambientais. Para algumas famílias é como se você dissesse, olha, essa família é um lixo, está criando um demônio e não aceitam isso. Como que algumas vezes isso fica muito patente? Crianças que têm um comportamento completamente diferente em casa e na escola. Ou em casa e no consultório médico e do psicólogo. Se você tem uma criança que tem essas condições que a gente está discutindo hoje, embora esses comportamentos possam variar, dependendo do contexto, eles sempre estão presentes. Então, de vez em quando, a gente vive no consultório uma história que é até gostosa de ouvir, né? O cara colabora com você, faz tudo o que você pede, guarda os brinquedos, a hora que você fala, vamos guardar, vamos sentar, e os pais falam assim, não julgue ele por isso que você viu aqui, ele nunca é assim. Bom, o que eu digo para eles? Se nunca é assim, mas aqui ele é o que ele foi aqui. Porque você não pode ser péssimo
e não ser em todos os locais. Se esse comportamento é tão variado, qual é a variável que está em jogo? É o ambiente. Perfeito. Por que isso é importante para eles? E eles dizem assim, por que ele guardou todos os brinquedos na minha casa e joga tudo pela janela? Provavelmente porque a conduta dos pais, da babá, etc., é uma conduta que permite isso. Porque não tem outra explicação. Você não pode ser autista em casa e não ser na escola. Uhum. Você não pode ser TDAH, pode eventualmente ter comportamentos mais severos em determinados locais. Mas você não pode ter, no consultório médico, baixou o santo do cara. Ele é um príncipe. Então, eu gosto de mostrar isso para os pais, porque isso me dá força para dizer, olha, não vou dizer que é a única coisa, mas tem fatores ambientais em jogo. E quando a gente fala em ambiental, Caterina, tem que ficar claro para eles, você não está culpabilizando os pais. Você não está dizendo que eles não têm a menor capacidade de educar o filho. Você está dizendo que há uma estrutura ambiental que favorece comportamentos inadequados. Então, o tratamento aí não é da criança. O tratamento é da família. E algumas vezes você não precisa tratar a criança. Frequentemente você pode tratar a família. Ela tem que entender o que você está propondo, ela tem que perceber que se elas não mudarem, o comportamento do filho não vai mudar com remédio nenhum. Por quê? Porque ele passa pouquíssimas horas com o psicólogo, com o médico, mas a maior parte do tempo está em casa. Se o ambiente não for adequado, tudo que ele ganha fora de casa, chega em casa e ele perde. Então, Entendi. eu já falei para você uma vez, a gente dá pouquíssimo valor no Brasil a esse acompanhamento sistemático familiar. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Tá, e aí então eu pensei numa outra pergunta aqui. Então eu posso concluir que esse transtorno tem cura? Bom, aí a gente vai chegar numa discussão semântica. O que é cura? Né? O que é cura para mim, como médico? É que os sinais e sintomas que permitiram um diagnóstico e que, com o passar do tempo e tratamentos adequados, aos poucos vão desaparecendo, a ponto de tornar esse sujeito indistinguível de uma criança típica. E eu não falo que ele curou, mas eu falo, ele não preenche mais os critérios. Uhum. Por que você não fala em cura? Porque é uma palavra que os médicos não gostam, que se você sair por aí falando que você cura autismo, vão dizer que você é charlatão. Então, não tem cura. Tá? Tem a minimização dos sinais e sintomas a ponto de torná-los praticamente invisíveis. Mas o chato da turma vai falar assim, não é que curou, é que agora é muito pequenininho. Bom, se é tão pequenininho que não dá para ver, para mim, curou. Sim, Mas se você for chata e se você tiver um transtorno opositor, você vai dizer que não. Ele tem um teiazinho pequenininho, mas tem. Tá claro? Então, cura no claríssimo. sentido, cura no sentido da funcionalidade, sem dúvida nenhuma. Agora, nem sempre você consegue essa cura, mas Entendi, mas você consegue minimizar os problemas. entendi. Nenhum tratamento tem a premissa, a parte de uma premissa que você vai normalizar o sujeito, que ele vai ficar igual a mim, a você ou ao psicólogo. Não, acho que o tratamento visa minimizar, na medida possível, as coisas que são passíveis de mudança. Eu sempre digo para os pais, né? O tratamento não põe nada na cabeça da criança que não esteja lá, mas faz com que ela use melhor. Perfeito. E é isso que você pretende com um tratamento, seja por remédio, seja por terapia comportamental ou ambiental. Tá. Algumas perguntas aqui a gente acabou respondendo mesmo sem olhar, mas tem aqui uma outra. O que fazer quando essa criança não quer e se nega a funções básicas escolares, mesmo utilizando o reforço positivo? Ou seja, mesmo com estratégias para que ela
se envolve em atividades escolares, né? Caterine, você não tem muitas alternativas. Essa criança precisa, vou repetir de novo, de um acompanhamento psicológico, comportamental bem feito, com o número de horas correspondente à severidade do quadro dele. Não adianta você ir à psicóloga, fazer uma sessão semanal de 30 minutos. Isso não vai resolver a vida de ninguém. Se o quadro é severo, do ponto de vista de comportamento atípico, ele precisa de muitas horas de tratamento com um bom profissional. Sim. Não respondeu bem a uma medicação. Ele vai tentar outro. E outro. E outro. Até que você consiga alguma melhora, ou até que você desista e, olha, procure um outro médico para ouvir uma segunda opinião, que lamentavelmente eu não estou conseguindo te ajudar. Acho que você tem que ter essa humildade. Né? Sim. Então, tem casos que eu, lamentavelmente, não consegui ajudar. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso para o pai. Olha, eu já tentei todos os medicamentos com os quais eu tenho uma boa experiência. Eu sugiro que você ouça uma outra pessoa que pode ter uma outra visão e ter uso de medicamentos com os quais eu não tenho muito contato. Agora, tem casos resistentes ao tratamento? Claro que tem. Como em qualquer outra condição. Uhum. Mas eu te digo assim com muita segurança. Se o teu psicólogo é competente, se ele usa protocolos já com eficácia comprovada, se ele tem acesso à criança pelo número de horas que a severidade do quadro dele necessita, essa criança deve melhorar. Eu tenho crianças que estão agora com licença de permanecer fora da escola por 6 meses. Porque foi impossível, com tudo que a gente fez, fazer com que ele se comportasse minimamente adequadamente na escola. E a partir de um determinado momento ele não queria ir mais. E como é que você vai pegar um menino de 7, 8 anos e obrigá-lo a ir para a escola quando ele não quer? É super complicado isso. Então, às vezes, eu volto à história do ambiente. Então, às vezes, eu tenho que optar por abrir mão por um semestre da parte pedagógica e me concentrar na saúde mental dessa criança. Porque senão eu estou criando um problema que se autoalimenta. Sim. Eu forço a ir para a escola, ele tem comportamentos absolutamente inadequados, aí ele percebe que quando ele bate num colega, chama a mãe para tirar ele da escola, que é tudo o que ele quer, ele vai na escola, bate um, bate outro, enfim, ele cria estratégias para ir embora. Então, em determinados momentos, sim, essa criança deve ter a possibilidade. Isso não é aceder a um desejo ridículo da criança. Isso é perceber que naquele momento eu não tenho muita alternativa. Então, assim, o pedagógico ele recupera. A Sim. saúde mental, não. Entendi. Então eu tenho que, em determinado momento, ver o que eu quero privilegiar. Sim. Você falando aí me faz lembrar muitas expressões de analistas do comportamento que diz assim, quando a gente pensa numa intervenção, isso é alta costura, né? Às vezes os profissionais têm aí alguns instrumentos, mas tem que ir se reinventando porque é naquela condição, é para aquela pessoa e não tentou um caminho, não conseguiu, você precisa de um profissional competente para reavaliar a conduta que ele está adotando, Sim, né? sim. Agora, tem uma pergunta aí que eu ia mencionar, que é o transtorno de conduta, que é o outro disruptivo, que é diferente do transtorno opositor. E que, na minha opinião, pode ser mais severo. Porque a criança que tem um transtorno de conduta, ele é um sujeito que é negativista, opositor, mas ele é muito agressivo. Frequentemente, ele causa danos aos animais. Ele tem um aspecto que é muito delinquencial, se é que a gente pode chamar isso numa criança mais ou menos pequena. Ele é muito vingativo. Eu tenho aqui uma. Vou pegar minha cola. Naquilo que eu fui ver hoje. Eu vou ler para você o que os autores que trabalham muito com esse tipo de criança definem.
Essa criança persegue, atormenta, intimida os outros. Inicia lutas corporais com muita frequência. Usa armas que podem causar ferimento dos outros. Um garfo, uma faca, um pedaço de pau. Ele é fisicamente cruel com as pessoas. Ele inflige danos severos aos seus colegas. Ele é, como eu já disse antes, cruel com os animais, frequentemente ferindo ou matando esses animais. O cachorrinho de casa, o passarinho que você tem. Quando mais velhos, frequentemente se envolvem em roubos e agressões físicas, confrontando a pessoa que ele está atacando. E, em alguns casos, ele está envolvido em atividades sexuais forçadas. Então, estamos falando de uma coisa muito mais severa. Sim. Muito mais grave. Então, o que deve chamar a atenção para esse tipo de criança? Principalmente isso, quer dizer, que prazer ele tem em infligir dano aos outros, ele tem prazer em maltratar os animais de casa ou outros quaisquer, ele é extremamente agressivo, ele parte para a briga quase que sem motivo nenhum. De novo, qual é o tratamento? Exatamente como o outro. Nesses casos, a gente usa mais frequentemente medicação. Por quê? Porque os comportamentos que ele tem podem causar extremo dano aos demais. Então, se eu tenho medicamentos que podem ajudar no controle da agressividade, talvez eu possa usar, mas, de novo, acabei de ver uma criança de 9 anos com essa condição, vi a semana passada. Não mediquei, encaminhei para um psiquiatra infantil, que tem mais experiência do que eu, que antes de dar remédio, vai fazer uma avaliação do que pode ser oferecido em termos de tratamento. Mas o prognóstico é muito mais reservado. Ou seja, o resultado a longo prazo é. Se você pensar em termos de uma criança, é uma sociopatia, né? Eu ia perguntar isso. É uma sociopatia, como você vê em determinados adultos, né? Que infligem mal ao outro, que rouba, que. Enfim. Agora, a gente imagina que numa criança eu tenho chances melhores de minimizar os comportamentos. Vai precisar de muito tratamento, vai precisar de profissionais altamente capacitados, de novo, mas não tem alternativa. A alternativa que a gente tem hoje é tratamento não medicamentoso e medicamentoso. Não tem outra coisa. Entendi. Tá, tem uma pergunta aqui. TOD tem níveis? Não, tem graus de severidade variáveis como qualquer coisa, né? O que é febre? Qualquer coisa que vai de 37,7 a 42. Então, qual é o nível? Quanto mais alto, pior. Tá. Né? TOD comportamento... pode... Tá. TOD pode evoluir para um transtorno de conduta? Não, não, é outra coisa. Transtorno de conduta, inclusive, é uma condição que normalmente aparece depois dos 11 anos de idade. Tem um pico de frequência a partir dos 11 anos. Então, é uma criança que vinha relativamente bem, com alguns comportamentos um pouco difíceis, mas a condição se manifesta de forma muito evidente na pré-adolescência. Entendi. Então, é outro diferencial do TOD. Entendi. Agora, do ponto de vista de prognóstico, é mais limitado do que o TOD. Entendi. Entendi. Tá, vamos aqui para... Estamos terminando aqui. Eita, doutor, que hoje tem pergunta, hein? Comentário e... sabe uma coisa que eu tenho visto? Me fala se o senhor também tem visto. Os pais serem opositores e desafiadores. Não aceitam que a criança tem nada, ou pior, que é assim mesmo, triste. Não, eles não são opositores, eles são negativistas, né? Quer dizer, é o não ver, é o não aceitar que o seu filho tem algo que merece ser tratado. É achar que é um jeitão, que com ele, pai, foi mais ou menos assim quando criança, nada mais é do que a herança que ele passou para o filho. É não perceber o mal-estar que essa criança causa
em alguns ambientes que ele frequenta. Os outros é que são chatos. Os outros é que acham que o filho dele é um demônio. Os outros é que têm culpa por o que está acontecendo. É a professora que é chata. É a diretora de escola que quer expulsar ele, que não tem jeito para lidar com criança. Eles não vêm. Não, literalmente não vêm. Você vê isso em doenças como câncer. Pessoas que negam a existência da doença em si mesmos e acabam tendo um diagnóstico tardio. Por quê? Porque os sintomas que estão agora mais ou menos leves não são levados em consideração. Mas, por outro lado, você não pode cair no extremo oposto. A criança fez uma coisa que não era esperada, corre para a psicóloga. Então, de novo, você tem que ter um bom senso. E, de novo, você tem que contar com o bom senso dos pais, que nem sempre estão presentes na medida em que a gente gostaria, né? Exatamente. Mas aí compete a gente discutir claramente com a família. Tem gente que sai do meu consultório batendo a porta. Porque não, eu tive uma criança que tem uma deficiência intelectual importante. Estava com 7 anos. Mal falava, tinha comportamentos extremamente infantilizados. Antes do teste neuropsicológico, já dava para dizer que sim, tem uma deficiência intelectual importante. E no fim da consulta, esse sujeito vira para mim e diz assim: então, tá bom, eu tenho uma deficiência, mas ele não vai ser capaz de fazer uma faculdade? Eu falei assim: olha, por tudo que está presente nesse momento, eu diria que não. O cara levantou, falou assim: ninguém vai me dizer que meu filho não vai ser capaz de ter uma vida normal. E foi embora. É a tal história. Você põe uma placa no teu consultório. Loucos do mundo, entrem por aqui. E aí você reclama que tem gente que é doida, que entra no seu consultório, que não vai aceitar o que você fala, que vai distorcer o que você fala, que depois de algum tempo, como eu estou vivendo agora, me ameaça de um processo judicial, porque, segundo ela, eu errei o diagnóstico dele há 7 anos atrás. Mas no finzinho ela fala assim: mas antes de eu começar o processo, podemos fazer um acordo extrajudicial. Ou seja, Gente, que coisa mais bizarra. médica, pediatra. Me dá até Então, coceira. não. Aí você fala assim: como assim? É uma médica que sabe perfeitamente que você pode errar diagnóstico, até porque certos diagnósticos não estão visíveis quando a criança é muito pequena e pode se manifestar mais tarde. Eu até entendo que ela me manda um e-mail dizendo assim: olha, você errou o diagnóstico do meu filho, você devia ser mais cuidadoso, blá, blá, blá. Perfeitamente natural. Eu acho maravilhoso quando isso acontece. Mas ter uma atitude como essa, quer dizer, inclusive me ameaçando e propondo uma, uma ação extrajudicial, ou significa, se você me pagar tanto, eu não levo adiante isso. Então, você lida com famílias que têm gente desse jeito, né? Eu gostaria muito que ela tivesse ouvido a gente hoje, porque ela sabe quem é ela e o que ela fez. Então, assim, que vergonha, né, colega? Que vergonha. Sim. Não acontece uma vez só, né? Acontece com uma certa frequência. Eu acredito que não mesmo. É uma pessoa que Eita. é surreal mesmo. Doutor, chegou no fim da nossa live, tem um monte de comentário aqui, o seu fã-clube continua imenso. Acho que é a nossa última live desse ano, né? Porque se for fazer... Provavelmente. Não é? Então, ó, muito obrigada pelos papos desse ano. Que 2024, ó, tenha muito papo, muita gargalhada, muita risada, compartilhando conhecimento aqui. Alguém aqui quer o nome. É o quê? Profissional. Curiosidade bate, né? Eu não vou ser tão estúpido quanto ela, não vou falar o nome, né? Ó, um monte de gente batendo palminha. Doutor, muito obrigada. E até janeiro. Voltamos em janeiro? Sim. Então vamos aproveitar para mandar um ótimo, feliz Natal e Ano Novo para todo mundo, Verdade. com muita saúde, né? Que a gente sobreviva mais um ano nesse país doido que a gente vive, né?
e que a gente continue fazendo lives e compartilhando as coisas que a gente sabe com as pessoas. Isso mesmo. Que é isso que a gente faz aqui, né? Exatamente. E Com todo pedindo aí, prazer. e pedindo sugestão de tema, porque pediu a gente faz, né? Claro, a gente vai pensando, tá bom? Tá bom. Forte abraço, doutor. Beijo Beijo. grande. Tchau, tchau.